Pasta 12. 12 touros com malditos raios laser. Carter. Virar líquido não é muito divertido. Nunca mais vou ser capaz de passar por um anúncio de liquidação sem pensar na palavra líquido e acabar ficando enjoado, sentindo-me como se meus ossos estivessem se transformando em tapioca. Sei que vou soar como um anúncio de serviço público, mas para todas as crianças que estão em casa. Se um gigante sorridente lhes oferecer pílulas, diga não. Eu me senti escorrendo pelo lodo, afastando-me do rio a uma velocidade incrível. Quando cheguei à areia quente, evaporei, erguendo-me acima do solo como uma nuvem de umidade, sendo empurrado pelos ventos na direção oeste, deserto adentro. Não conseguia exatamente enxergar, mas sentia o movimento e o calor. Minhas moléculas se agitaram como se o sol me dispersasse. De repente, a temperatura caiu de novo. Senti pedras frias à minha volta, uma caverna ou sala subterrânea, talvez. Condensei-me. Caí no chão como uma poça. Depois me ergui e solidifiquei de volta como Carter Kane. Meu próximo truque foi dobrar os joelhos e vomitar o café da manhã. Zia estava a meu lado segurando a barriga. Parecíamos estar no túnel de entrada de uma tumba. Abaixo de nós, degraus de pedra conduziam à escuridão. Alguns metros acima, o sol brilhava no deserto. Isso foi horrível, Zia gemeu. Só consegui concordar balançando a cabeça. Agora eu entendi a aula de ciências que uma vez meu pai me dera. A matéria tem 3 formas: sólida, líquida e gasosa. Nos últimos minutos eu havia passado pelas 3 e não tinha gostado. Setne se materializou do lado de fora da entrada do túnel, abrindo um sorriso para nós. Então, não consegui cumprir o prometido de novo? Eu não me lembrava de ter soltado as amarras dele, mas seus braços agora estavam livres. Isso teria me preocupado mais se eu não estivesse tão enjoado. Zia e eu ainda estávamos molhados e enlameados do mergulho no Nilo, mas Setne parecia imaculado. Jeans e camiseta limpos e passados, penteado perfeito de Elvis, nem sequer uma manchinha nos tênis brancos. Aquilo me aborreceu tanto que cambaleei para fora do túnel e vomitei nele. Infelizmente, meu estômago estava quase vazio e ele era um fantasma, então não aconteceu nada demais. Ei, parceiro! Setne ajeitou o colar dourado de Anques e o paletó. Tenha respeito, sim? Eu lhe fiz um favor. Um favor? Engoliu o gosto horrível na boca. Nunca mais. Rap nunca mais, Zia concluiu por mim. Nunca. Puxa! Setne abriu as mãos. Foi uma viagem tranquila. Veja, até o barco chegou. Estreitei os olhos. Estávamos cercados basicamente por um deserto rochoso e plano, como a superfície de Marte, mas um barco ligeiramente arrebentado se encontrava encalhado em uma duna próxima, o Rainha Egípcia. A popa não pegava mais fogo, no entanto, o barco parecia ter sofrido mais danos durante a viagem. Parte do guarda-corpo se quebrara. Uma das chaminés estava perigosamente torta. Por alguma razão, uma lona viscosa enorme de escamas de peixe pendia da cabine do piloto como um paraquedas rasgado. Deuses do Egito, Zia murmurou. Por favor, que aquilo não seja a tanga de Rap. Lâmina suja de sangue estava em pé na proa virado para nós. Ele não tinha expressão, já a sua cabeça era um machado, mas seus braços cruzados mostravam que ele não gostava de Rap. Consegue consertar o barco? Gritei para ele. Sim, milord, ele zumbiu. Em algumas horas. Infelizmente, parece que estamos encalhados no meio de um deserto. Vamos nos preocupar com isso mais tarde, respondi. Primeiro conserte o barco. Espere aqui até nós 2 voltarmos. Você, então, receberá novas instruções. Como quiser. Lâmina suja de sangue virou-se e começou a ressonar para os globos brilhantes em um idioma que eu não entendia.
A tripulação começou um rebuliço de atividade. Setne sorriu. Viu? Tudo está bem. Mas o tempo está acabando. Olhei para o sol. Estimei que devia ser 1 ou 2 da tarde e ainda tínhamos muito a fazer antes do dia do juízo final na manhã seguinte. Onde esse túnel acaba? O que é um serapeu? E por que Rapi disse que era uma armadilha? Tantas perguntas, Setne disse. Vamos, vocês vão ver. Vão adorar este lugar. Eu não adorei o lugar. A escada descia para um corredor largo escavado em pedra dourada. O teto abobadado era tão baixo que dava para tocá-lo sem esticar os braços. Reparei que arqueólogos haviam passado por ali porque havia soquetes de lâmpadas projetando sombras pelos arcos. Vigas de metal sustentavam as paredes, mas as rachaduras no teto me deixavam inseguro. Eu nunca me sentira à vontade em lugares fechados. Mais ou menos a cada 10 metros, alcovas quadradas se abriam dos 2 lados do corredor principal. Cada nicho tinha um sarcófago de pedra gigantesco. Depois de passar pelo quarto esquife, parei. Esses são grandes demais para humanos. O que há neles? Touros, Setne respondeu. O quê? A gargalhada de Setne ecoou pelo corredor. Se houvesse algum monstro adormecido ali, ele teria acordado naquele momento. Estas são as câmaras de sepultamento do touro Apis, Setne gesticulou à sua volta orgulhoso. Construí tudo isso quando era o príncipe Caim Vassete. Zia passou a mão pela tampa de pedra branca de um sarcófago. O touro Apis. Meus ancestrais acreditavam que ele era uma encarnação de Osíris no mundo mortal. Acreditavam? Setne debochou. Ele era a encarnação de Osíris, boneca. Pelo menos parte do tempo, como em festivais, etc. Naquela época levávamos nosso touro Apis a sério. Ele deu um tapinha no caixão como se estivesse exibindo um carro usado. Esse garotão aqui teve uma vida perfeita. Toda a comida que conseguia comer. Um harém de vacas, oferendas queimadas, um manto dourado especial para as costas. Tudo de bom. Só precisava fazer aparições públicas algumas vezes por ano em grandes festivais. Quando completou 25 anos, foi sacrificado em uma grande cerimônia, mumificado como um rei e trazido para cá. E então um touro novo tomou seu lugar. Bem legal, hã? Morto aos 25 anos, falei. Deve ser incrível. Fiquei imaginando quantos touros mumificados havia naquele corredor. Eu não queria descobrir. Preferia ficar bem ali, de onde ainda podia ver a saída e a luz do sol. Então por que este lugar é chamado de... como é mesmo? Serapeu, Zia respondeu. Seu rosto estava coberto por uma luz dourada, provavelmente reflexo das lâmpadas nas pedras, mas ela parecia estar brilhando. Iskandar, meu antigo professor, me falava deste lugar. O touro Apis era um receptáculo para Osíris. Algum tempo depois, os nomes se misturaram. Osíris Apis. E então os gregos o abreviaram para Serapis. Setne bufou. Gregos idiotas. Invadiram nosso território. Tomaram nossos deuses. Estou dizendo, eu não gosto desses caras. Mas sim, foi assim que aconteceu. Este lugar ficou conhecido como Serapeu, uma casa para deuses touro mortos. Eu preferia que o nome tivesse sido Memorial Caim Vassete, de pura espetacularidade, mas meu pai não topou. Seu pai? Perguntei. Setne ignorou a pergunta. Enfim, escondi o livro de Tote aqui embaixo antes de morrer, porque sabia que ninguém jamais tocaria nele. É preciso ser louco de espumar pela boca para bagunçar a tumba sagrada do touro Apis. Ótimo, falei. Parecia que eu ia derreter de novo. Zia olhou para o fantasma e franziu o senho. Não me diga. Você escondeu o livro dentro de um desses sarcófagos com um touro mumificado que vai voltar à vida se mexermos nele? Setne piscou para ela. Eu fiz muito melhor que isso, boneca. Arqueólogos descobriram apenas esta parte do complexo.
Ele apontou para as lâmpadas e as vigas metálicas de sustentação. Mas vou levar vocês dois para uma turnê pelos bastidores. As catacumbas pareciam não ter fim. Corredores levavam a direções diferentes, todos cheios de sarcófagos para vacas sagradas. Depois de descer um longo trecho inclinado, atravessamos uma passagem secreta por trás de uma parede falsa. Do outro lado não havia lâmpadas. Nenhuma viga de aço sustentava o teto rachado. Zia invocou fogo na ponta de seu cajado e queimou uma tenda de teias de aranha. Nossas pegadas eram as únicas marcas no chão empoeirado. — E estamos perto? Perguntei. Setine riu. Está começando a ficar bom. Ele nos conduziu mais adiante no labirinto. De vez em quando parava para desativar armadilhas com um comando ou um toque. Às vezes me dizia para fazer isso, supostamente porque não podia lançar certos feitiços, já que estava morto, mas eu tinha a sensação de que ele acharia incrivelmente engraçado se eu errasse e morresse. — Por que você consegue tocar algumas coisas, mas outras não? Perguntei. — Você parece ter uma habilidade bastante seletiva. Setine deu de ombros. — Não crio as regras do mundo espiritual, parceiro. Podemos tocar dinheiro e joias. Pegar lixo e mexer em dardos envenenados, não. Deixamos o trabalho sujo para os vivos. Sempre que as armadilhas eram desarmadas, hieróglifos ocultos brilhavam e desapareciam. Às vezes precisávamos saltar por cima de poços que se abriam no chão ou nos esquivar de flechas disparadas do teto. Pinturas de deuses e faraós descascavam nas paredes, transformavam-se em guardiões fantasmagóricos e sumiam. O tempo todo Setine ia comentando. Aquela maldição teria feito seus pés apodrecerem e caírem, ele explicou. Esta aqui invoca uma infestação de pulgas. E esta... Ai, cara, esta é uma de minhas favoritas. Ela transforma a pessoa em anão. Odeio aqueles baixinhos. Franzi o senho. Setine era menor que eu, mas decidi não comentar. Sim, de fato, ele continuou. Você tem sorte de estar comigo, parceiro. Neste instante, você seria um anão sem pés, todo mordido por pulgas. E você ainda nem viu o pior. Por aqui. Eu não sabia como Setine lembrava tantos detalhes de tanto tempo antes sobre o lugar, mas era óbvio que se orgulhava daquelas catacumbas. Deve ter adorado desenvolver armadilhas horríveis para matar invasores. Entramos em outro corredor. O piso era inclinado de novo. O teto ficou tão baixo que precisei me curvar. Tentei continuar calmo, mas era difícil respirar. Eu só conseguia pensar naquelas toneladas de pedras acima de minha cabeça, prontas para desmoronar a qualquer momento. Zia segurou minha mão. O túnel era tão estreito que andávamos em fila indiana, mas olhei para ela atrás de mim. — Tudo bem? Perguntei. Ela moveu os lábios para dizer sem som. — Atenção nele. Assenti. Qualquer que tenha sido a armadilha de que Rapi nos prevenira, eu tinha a impressão de que ainda não a havíamos visto, apesar de estarmos cercados de emboscadas. Estávamos sozinhos com um fantasma assassino, muito abaixo da terra, no território dele. Eu não tinha mais meu Khopesh. Por alguma razão não conseguira invocá-lo do Duat, e não podia usar meu avatar de guerreiro em um túnel tão apertado. Se Setine nos traísse, minhas opções seriam limitadas. Finalmente o corredor se alargou. Chegamos ao fim do caminho, uma parede sólida ladeada por duas estátuas de meu pai, quer dizer, de Osíris. Setine virou-se. Certo, o negócio é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que lançar um desencantamento para abrir essa parede. O feitiço leva alguns minutos. Eu não quero que vocês se apavorem no meio dele e me embrulhem com fitas cor-de-rosa. Senão a situação pode ficar feia. Se a magia for interrompida agora, o túnel inteiro pode desabar em nós. Contive o impulso de gritar como uma menininha, mas foi por pouco. Zia aumentou a intensidade do fogo no cajado. Cuidado, Setine. Sei como deve soar um desencantamento de verdade. Se eu desconfiar que está fazendo algo diferente, transformo você em poeira ectoplásmica.
Relaxe, boneca. Setne estalou as juntas dos dedos. Os anéis de diamantes em seus mindinhos brilharam à luz do fogo. Precisa controlar esse escaravelho ou vai acabar se transformando em cinzas. Franziu o senho. Escaravelho? Setne olhou para nós dois e riu. Quer dizer que ela não contou? E você não deduziu? Essa garotada hoje em dia... Adoro a ignorância. Ele se virou para a parede e começou a entoar. O fogo do cajado de Zia minguou para uma chama vermelha mais fraca. Olhei intrigado para ela. Ela hesitou e então tocou a base do pescoço. Zia não estava usando colar antes, eu tinha certeza. Mas quando ela tocou o pescoço, um amuleto apareceu do nada. Um escaravelho dourado cintilante em uma corrente de ouro. Ela devia tê-lo mantido escondido com um glamour, uma ilusão como a que Setne havia usado para as fitas de Hathor. O escaravelho parecia de metal, mas me dei conta de que já o vira antes e o vira vivo. Quando Ra aprisionou Apophis no mundo inferior, ele abriu mão de parte de sua alma, sua encarnação como Khepri, escaravelho do sol da manhã, para manter o inimigo confinado. Ele enterrou Apophis sob uma avalanche de besouros vivos. Quando Sede e eu chegamos àquela prisão na primavera, milhões de escaravelhos estavam reduzidos a cascos ressecados. Quando Apophis se libertou, só um besouro dourado continuava vivo. O último resquício do poder de Khepri. Ra havia tentado engolir aquele escaravelho. Sim, nojento, eu sei. Não deu certo. Então ele o oferecera a Zia. Não me lembrava de ver Zia pegar o escaravelho, mas de algum modo eu sabia que o amuleto era aquele mesmo inseto. Zia... Ela balançou a cabeça com determinação. Depois. E apontou para Setne, que estava no meio do feitiço. Certo, provavelmente aquele não era um bom momento para conversarmos. Eu não queria que o túnel desmoronasse em nós, mas minha mente girava. E você não deduziu? Setne havia me provocado. Eu sabia que Ra era fascinado por Zia. Ela era sua babá favorita. Setne havia mencionado que Zia enfrentava problemas com o controle de temperatura. O velho está afetando você, ele dissera. E Ra dera a Zia aquele escaravelho, literalmente um pedaço de sua alma, como se ela fosse sua suma sacerdotisa, ou talvez alguém ainda mais importante. O túnel tremeu. A parede se desmanchou em poeira, revelando uma câmara do outro lado. Setne olhou para nós e sorriu. Hora do show, crianças! Nós o seguimos para uma sala circular que me lembrava a biblioteca da casa do Brooklyn. O piso era um mosaico cintilante de pastos e rios. Nas paredes, pinturas de sacerdotes enfeitavam pinturas de vacas com arranjos de flores e penas para algum festival, enquanto egípcios balançavam ramos de palmeiras e sacudiam instrumentos barulhentos de bronze chamados sistros. O teto abobadado mostrava Osíris em seu trono julgando um touro. Por um momento absurdo, imaginei se Amit devorava o coração de vacas impuras e se ele gostava de carne bovina. No meio da câmara, sobre um pedestal com formato de esquife, havia uma estátua em tamanho natural do touro Apis. Ela era feita de pedra escura, basalto talvez, mas tão bem pintada que parecia viva. Os olhos pareciam me seguir. O couro reluzente era preto, exceto por um pequeno diamante no peito, e nas costas um manto dourado, cortado e bordado, parecia as asas de um falcão. Entre os chifres havia um frisbee de ouro, uma coroa de disco solar. Embaixo dela, brotando da testa do touro como um chifre espiralado de unicórnio, havia uma nagem perdigada. Um ano antes eu teria dito bizarro, mas pelo menos é só uma estátua. Agora tinha passado por muitas experiências com estátuas egípcias ganhando vida e tentando arrancar meu Ankh. Setne não parecia preocupado. Ele caminhou até o touro de pedra e deu um tapa na pata. O altar de Apis. Construí esta câmara só para mim e os sacerdotes que escolhi. Agora só precisamos esperar. E esperar o quê? Zia perguntou. Como era uma garota inteligente, ela estava junto a mim, perto da entrada.
Setne consultou o relógio de pulso que ele não tinha. Não vai demorar. É só um timer, mais ou menos. Entrem, fiquem à vontade. Eu entrei lentamente. Esperei a passagem se solidificar atrás de mim, mas ela permaneceu aberta. Tem certeza de que o livro ainda está aqui? Ah, sim. Setne caminhou em volta da estátua, estudando a base. Só preciso lembrar qual desses painéis no tablado vai abrir. Queria ter feito esta sala toda de ouro, sabiam? Teria sido muito mais legal, mas meu pai cortou meu orçamento. Seu pai. Zia se aproximou de mim e segurou minha mão, o que não achei ruim. O colar de escaravelho dourado reluzia em seu pescoço. E está falando de Ramsés o Grande? A boca de Setne se contorceu em uma careta cruel de deboche. Foi assim que seu departamento de RP o rotulou. Prefiro chamá-lo de Ramsés II ou Ramsés número 2. Ramsés? Repeti. Seu pai é o Ramsés? Acho que eu ainda não havia parado para pensar em como Setne se encaixava na história do Egito. Olhando para esse sujeitinho magrelo com cabelo ceboso, paletó de ombreiras e bijuterias ridículas, eu não conseguia acreditar que ele era parente de um governante tão famoso. Pior ainda, isso fazia dele meu parente, já que a herança mágica da família de nossa mãe vinha desde Ramsés o Grande. Sede diz que consegue ver a semelhança familiar entre mim e Setne. Ah, cala a boca, Sede. Acho que Setne não gostou de minha reação de surpresa. Ele empinou o nariz aquilino. Você devia saber como é, Carter Kane. Crescer à sombra de um pai famoso. Estar sempre tentando viver à altura da lenda. Veja só você, filho do grande Dr. Julius Kane. Finalmente firmou uma reputação de mago poderoso. E o que o seu pai fez? Ele se tornou um deus. Setne riu com frieza. Nunca me ressenti com relação a meu pai. Sempre achei legal ser filho do Dr. Kane. Mas as palavras de Setne penetraram em mim e a raiva começou a se formar em meu peito. Ele está jogando com você, a voz de Horus disse. Eu sabia que Horus estava com a razão, mas isso não fazia eu me sentir melhor. Onde está o livro, Setne? Perguntei. Chega de enrolação. Não aponte a varinha para mim, parceiro. Não vai demorar muito. Ele olhou para a imagem de Osíris no teto. Lá está ele, o cara azul em pessoa. Estou dizendo, Carter, você e eu somos muito semelhantes. Também não posso ir a lugar algum do Egito sem ver o rosto de meu pai. Rabu Simbel? Aí está papai Ramsés olhando para mim, 4 cópias, cada uma com 20 metros de altura. Parece um pesadelo. Metade dos templos do Egito? Ele os encomendou e ergueu estátuas de si mesmo. É um mistério que eu tenha desejado ser o maior mago do mundo? Setne inflou o peito mirrado. E consegui. O que não entendo, Carter Kane, é por que você ainda não tomou o trono do faraó. Horus está a seu lado, ansioso pelo poder. Você devia se fundir com o Deus, tornar-se o faraó do mundo e... Ele deu um tapa na estátua de Apis. Pegar o touro pelos chifres. Ele tem razão, Horus disse. Esse humano é sábio. Decida-se, reclamei. Carter, não dê ouvidos a ele, se avisou. Setne, o que quer que esteja tramando, pare, agora. O que eu estou tramando? Escute, boneca, não me chame assim. Ei, estou do lado de vocês, Setne garantiu. O livro está bem aqui no tablado. Assim que o touro se mover... O touro se move? Perguntei. Setne estreitou os olhos. Eu não mencionei? Eu tive a ideia por causa de um feriado nosso de antigamente, o Festival de Sede. Muito divertido. Vocês já participaram daquela corrida dos touros em algum lugar da Espanha? Em Pamplona, falei. Outra onda de ressentimento me invadiu. Meu pai me levara a Pamplona uma vez, mas não me deixara ir para a rua enquanto os touros corriam pela cidade. Ele dissera que era muito perigoso, como se a vida secreta de mago dele não fosse muito mais perigosa que aquilo. Certo, Pamplona, Setne concordou. Bom, sabe onde começou essa tradição? No Egito.
O faraó fazia uma corrida ritual com o touro Apis para renovar seu poder real, provar sua força, ser abençoado pelos deuses. Toda essa bobagem. Com o tempo, a corrida passou a ser só de fachada, sem perigo de verdade. Mas no início era para valer. Vida e morte. Com a palavra morte, a estátua de touro se moveu. Ele flexionou as patas de forma rígida. Depois abaixou a cabeça e me encarou, bufando uma nuvem de poeira. Setne. Levei a mão à espada, mas é claro que ela não estava comigo. Faça essa estátua parar. Ou vou envolver você em fitas tão rápido que... eu não faria isso, Setne avisou. Sou o único que pode pegar o livro sem ser fulminado por 16 maldições diferentes. O disco solar dourado brilhou entre os chifres do touro. Na testa dele, a naja se retorceu, sibilando e cuspindo fogo. Zia sacou a varinha. Era minha imaginação ou seu colar de escaravelho começava a fumegar? Cancele essa criatura, Setne. Ou juro... Não posso, boneca. Desculpe. Ele sorriu para nós de trás do tablado do touro. Não parecia muito arrependido. Isso faz parte do sistema de segurança, sabe? Se querem o livro, vão ter que distrair o touro e tirá-lo daqui enquanto abro o tablado e pego o livro de Tote. Confio completamente em vocês. O touro bateu os cascos no pedestal e saltou. Zia me puxou de volta para o corredor. Isso aí! Setne gritou. Exatamente como no festival de Sede. Prove que é digno do trono do faraó, garoto. Corra ou morra. O touro atacou. Possuir uma espada teria sido muito legal. Eu teria me contentado com uma capa de toureiro e uma lança, ou com um fuzil. Em vez disso, Zia e eu corremos pelas catacumbas e logo percebemos que estávamos perdidos. Deixar Setne nos guiar pelo labirinto fora uma ideia idiota. Eu devia ter jogado migalhas de pão ou marcado as paredes com hieróglifos ou algo do tipo. Eu tinha esperança de que os túneis fossem estreitos demais para o touro Apis, mas não tivemos sorte. Ouvi paredes de pedra ruindo atrás de nós enquanto o touro abria passagem pelos corredores. Houve outro som que apreciei ainda menos, um zumbido grave seguido por uma explosão. Eu não sabia o que era aquilo, mas foi um bom incentivo para correr mais rápido. Devemos ter passado por uma dúzia de corredores. Cada um continha 20 ou 30 sarcófagos. Eu não acreditava na quantidade de apis que haviam sido mumificados ali. Séculos de touros. Atrás de nós, nosso amigo monstruoso de pedra mugia e ia abrindo caminho pelos túneis. Olhei para trás uma vez e me arrependi. O touro se aproximava depressa e a serpente em sua testa cuspia fogo. Por aqui! Zia gritou. Ela me levou por um corredor secundário. No final, o que parecia ser luz do dia entrava por uma passagem aberta. Corremos naquela direção. Eu tinha esperança de encontrar uma saída. Em vez disso, acabamos em outra câmara circular. Não havia nenhuma estátua de touro no meio, mas ao longo do perímetro havia 4 sarcófagos gigantescos de pedra. As paredes eram pintadas com imagens de um paraíso bovino, vacas sendo alimentadas, vacas brincando em pradarias, vacas sendo idolatradas por humaninhos bobos. A luz do dia penetrava por uma saída no teto abobadado, uns 6 metros acima. Um raio de sol cortava o ar empoeirado e atingia o meio da câmara com um holofote, mas não poderíamos escapar por aquela abertura. Mesmo se eu me transformasse em falcão, a abertura era estreita demais e eu não ia deixar Zia sozinha. Sem saída, ela avisou. Uf! O touro Apis apareceu na entrada da câmara, bloqueando o caminho. A naja que enfeitava sua testa sibilou. Recuamos na câmara até ficarmos debaixo do raio morno de sol. Parecia cruel morrer ali, presos sob milhares de toneladas de pedras, apesar de vermos o sol. O touro bateu a pata no chão. Ele deu um passo à frente e hesitou como se a luz do sol o incomodasse. Talvez eu consiga falar com ele, eu disse. Ele está relacionado com Osíris, não está? Zia me encarou como se eu estivesse maluco, e eu estava, mas eu não tinha nenhuma ideia melhor. Ela preparou a varinha e o cajado. Eu lhe dou cobertura.
Dei um passo na direção do monstro e mostrei minhas mãos vazias. Touro bonzinho, eu sou Carter Kane. Osíris é meu pai, mais ou menos. Que tal fazermos uma trégua e... A Naja cuspiu fogo em meu rosto. Ela teria me transformado em Carter extra crocante, mas Zia gritou um comando. Enquanto eu caía para trás, o cajado dela absorvia as chamas, sugando-as como um aspirador de pó. Ela cortou o ar com sua varinha e uma parede vermelha cintilante de fogo surgiu em volta do touro Apis. Infelizmente, o touro apenas ficou ali parado e nos encarou totalmente ileso. Zia praguejou. Parece que estamos em um impasse com a magia de fogo. O touro abaixou os chifres. Meus instintos de deus da guerra se ativaram. Proteja-se! Zia se jogou para um lado, eu para o outro. O disco solar do touro brilhou e zumbiu, depois disparou um raio dourado de calor exatamente onde estávamos. Mal consegui me esconder atrás de um sarcófago. Minhas roupas fumegavam. A sola de meus sapatos havia derretido. O ponto no chão onde o raio havia caído estava escurecido e borbulhante como se a pedra tivesse atingido o ponto de ebulição. Vacas com raio laser? Protestei. Isso é completamente injusto. Carter, Zia chamou do outro lado da sala. Você está bem? Precisamos nos separar, gritei em resposta. Eu vou distraí-lo. Você sai daqui. O quê? Não. O touro se virou na direção da voz dela. Eu tinha que agir depressa. Meu avatar não ia ajudar muito em um espaço fechado como aquele, mas eu precisava da força e da velocidade do deus da guerra. Invoquei o poder de Horus. Luz azul tremulou à minha volta. Minha pele parecia grossa como aço, os músculos poderosos como pistões hidráulicos. Eu me levantei, bati com os punhos no sarcófago e o reduzi a um amontoado de pedras e pó de múmia. Peguei um pedaço da tampa, um escudo de pedra de 130 quilos, e ataquei o touro. Nós nos chocamos. Consegui me sustentar de algum jeito, mas precisei de toda a minha força mágica. O touro mugia e empurrava. A Naja cuspiu chamas que lamberam a superfície de meu escudo. Zia, saia daqui! Gritei. Não vou abandonar você. Você tem que ir. Não posso. Os pelos de meus braços se arrepiaram antes mesmo que eu ouvisse o zumbido. Meu escudo de pedra desintegrou-se em um lampejo dourado e fui jogado para trás, arrebentando outro sarcófago. Minha visão ficou turva. Ouvi Zia gritar. Quando meus olhos recuperaram o foco, eu a vi parada no meio da sala, envolta pela luz do sol, recitando um feitiço que eu não reconhecia. Ela havia atraído a atenção do touro, o que provavelmente salvara minha vida, mas antes que eu pudesse gritar, o touro apontou o disco solar e disparou um raio laser superaquecido diretamente na direção de Zia. Não! Gritei. A luz me ofuscou. O calor tirou todo o oxigênio de meus pulmões. De jeito nenhum, Zia poderia ter sobrevivido ao ataque. Mas quando a luz dourada desapareceu, Zia ainda estava lá. Em torno dela ardia um enorme escudo com a forma de um casco de escaravelho. Os olhos brilhavam com fogo alaranjado. Chamas rodopiavam à sua volta. Ela olhou para o touro e falou com uma voz rouca que definitivamente não era a dela. Sou Khepri, o sol nascente. Não serei negado. Só depois percebi que ela havia falado em egípcio antigo. Ela estendeu a mão. Um mini cometa voou na direção do touro Apis e o monstro pegou fogo, contorcendo-se e batendo as patas no chão, de repente em pânico. As pernas dele se desmancharam. Ele caiu e se desfez em um amontoado fumegante de escombros chamuscados. De repente, tudo ficou quieto. Tive medo de me mexer. Zia ainda estava envolta em fogo e a sensação era de que a temperatura aumentava. As chamas passavam do amarelo ao branco. Ela parecia em transe. O escaravelho dourado em seu pescoço agora, com certeza, fumegava. Zia! Minha cabeça latejava, mas consegui me levantar.
Ela olhou para mim e conjurou outra bola de fogo. Zia, não! Sou eu, Carter! Ela hesitou. Carter? Seu rosto assumiu uma expressão confusa, que depois se tornou assustada. As chamas alaranjadas em seus olhos se apagaram e ela caiu no foco de luz solar. Corri até ela. Tentei segurá-la, mas sua pele estava quente demais. O escaravelho dourado deixara uma queimadura feia no pescoço dela. Água, murmurei para mim mesmo. Eu preciso de água. Nunca tinha sido muito bom com palavras divinas, mas gritei. Mal! O símbolo brilhou acima de nós. Alguns metros cúbicos de água materializaram-se no ar e despencaram em nós. O rosto de Zia soltou vapor. Ela tossiu e engasgou, mas não acordou. A febre ainda parecia perigosamente alta. Vou tirar você daqui, prometi, tomando-a nos braços. Eu não precisava da força de Horus. Tinha tanta adrenalina correndo nas veias que não sentia nenhum de meus ferimentos. Passei batido por Setne quando ele cruzou comigo no corredor. Ei, parceiro! Ele se virou e correu ao meu lado, agitando um grosso rolo de papiro. Bom trabalho! Eu consegui o livro de Thoth. Você quase matou Zia! Gritei. Tire a gente daqui, agora! Tudo bem, Setne respondeu. Calma! Vou levar você de volta ao tribunal de meu pai, grunhi. Eu, pessoalmente, vou enfiar você na boca de Amit como um galho em um triturador. Epa, grandão! Setne me conduziu por uma passagem em aclive até voltarmos à iluminação elétrica dos túneis escavados. Que tal sairmos daqui antes, hã? Lembre-se, você ainda precisa de mim para decifrar este livro e encontrar a sombra da serpente. Depois nós vemos essa história de triturador, tá bem? Ela não pode morrer, resmunguei. Certo, entendi. Setne me guiou por mais túneis, aumentando a velocidade. Zia parecia não pesar nada. Minha dor de cabeça havia desaparecido. Finalmente emergimos para a luz do sol e corremos para o Rainha Egípcia. Admito que eu não estava raciocinando. Quando voltamos ao barco, Lâmina Suja de Sangue informou sobre os reparos, mas nem escutei. Passei direto por ele e levei Zia para o camarote mais próximo. Deitei-a na cama e vasculhei minha bolsa em busca de suprimentos médicos. Uma garrafa d'água, um pouco de bálsamo mágico que Jaz me dera, alguns feitiços escritos. Eu não era um Heket como Jaz. Meus poderes de cura consistiam basicamente em gás e aspirina, mas comecei a trabalhar. Vamos, murmurei. Vamos, Zia. Você vai ficar bem. Ela estava tão quente que suas roupas, antes ensopadas, já estavam quase secas. Os olhos reviravam. Ela começou a balbuciar algumas palavras e eu poderia jurar que ela dizia bolas de esterco, hora de enrolar as bolas de esterco. Podia ter sido engraçado, não fosse pelo fato de que ela estava morrendo. É Khepri quem está falando, Setne explicou. Ele é o besouro divino, rolando o sol pelo céu. Eu não queria assimilar isso. A ideia de que a garota de quem eu gostava havia sido possuída por um besouro e agora sonhava que empurrava uma gigantesca esfera de cocô flamejante pelo céu. Mas não havia dúvida. Zia usara o caminho dos deuses. Ela havia invocado Ra, ou pelo menos uma de suas encarnações, Khepri. Ra a escolhera como Horus me escolhera. De repente fez sentido que Apophis tivesse destruído o vilarejo de Zia quando ela era pequena, e que o antigo sacerdote leitor-chefe Iskandar tivesse se empenhado tanto para treiná-la e depois escondê-la em um sono mágico. Se ela conhecia o segredo para despertar o Deus Sol? Passei um pouco de pomada no pescoço de Zia. Pus compressa fria em sua testa, mas não pareceu ajudar muito. Olhei para Setne. Cúria! Ele franziu o rosto. Assim, magia de cura não é realmente meu forte. Mas pelo menos você tem o livro de Thoth. Se ela morrer, não foi em vão. Se ela morrer, avisei. Eu vou... Não consegui pensar em uma tortura bastante dolorosa.
Eu vejo que você precisa de um tempo, Setne disse. Sem problema. Que tal eu dizer ao seu capitão onde temos que ir? Devíamos voltar ao Duarte, ao Rio da Noite, o quanto antes. Eu tenho sua permissão para dar ordens a ele? Tudo bem, disparei. Suma logo da minha frente. Não sei quanto tempo passou. A febre dizia pareceu diminuir. Ela começou a respirar com menos esforço e mergulhou em um sono mais tranquilo. Beijei sua testa e fiquei ali do lado, segurando sua mão. Quase não percebi que o barco se movia. Descemos em queda livre por um instante e depois batemos em água com um solavanco e um barulho alto. Senti o rio correndo sob o casco outra vez e, de acordo com um arrepio em minhas entranhas, deduzi que estávamos de volta ao Duarte. A porta se abriu rangendo atrás de mim, mas mantive os olhos fixos em Zia. Esperei Setne dizer algo, provavelmente se gabar sobre como havia conseguido nos levar de volta ao Rio da Noite, mas ele ficou em silêncio. — O que é? — perguntei. O som de madeira quebrando me sobressaltou. Não era Setne que estava na porta. Em vez dele, lâmina suja de sangue se erguia acima de mim, após ter acabado de partir o batente com sua cabeça de machado. Seus punhos estavam cerrados. O demônio falou com uma vibração furiosa, fria. — Lord Kane, é hora de morrer.